Agora, ouça a palavra e aprenda uma coisa importante. O que? O salmista do Salmo 40, versículos 9 e 10, ele diz assim: preguei a justiça na grande congregação. Não é na igreja, irmão. Nós temos que pregar a justiça, a obra que Jesus fez por nós, neste mundo, pessoal. Nós temos que apresentar a salvação que há em Cristo. E nós não estamos dando publicidade, como deveríamos de dar, às coisas de Deus. É como a natureza. A galinha põe ovo, ela faz barulho. E às vezes nós não sabemos fazer barulho. Mas que é isso, pastor Jaime? Verdade. Nós não sabemos divulgar o que Deus está fazendo. Você vai ver a importância disso. Continuando. Ele diz assim: e eis que não retiro meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós temos que aprender a falar com todas as pessoas o que Deus tem feito no nosso meio. Por quê? Porque tem pessoas que, ouvindo, elas se converterão. É muito necessário. Eu gosto muito de citar aqui, vamos aqui até o Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Como eu gosto de falar disso aqui? O quê? Diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Essa mulher tinha uma hemorragia, mas não foi um dia, 2 dias. Foram 12 anos. Enfraquecida, certamente, debilitada, certamente, desgostosa, porque traz isso. Uma doença, quando fica algum tempo, ela acaba causando depressão, ansiedade, inquietação, uma porção de coisa. E diz assim, que havia padecido muito, pouco não, muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Quer dizer, não adiantou para, no caso dela, a ciência. Ouvindo falar de Jesus. Meu irmãozinho, quem falou de Jesus? Quem falou de Jesus? Não sei. Eu vou falar sujeito oculto? Está aqui, está oculto. Nós não sabemos quem falou, mas alguém falou. Mas eu estava comentando hoje pela manhã, no culto das 6 da manhã, que às vezes Deus permite, até mesmo quando uma pessoa fala mal, mas ela acaba falando. Mas como assim, pastor? Alguém já ouviu falar dessas igrejas aí, esses pastores, dizem que Deus cura? Eu não creio nisso não, mas desperta na pessoa, mas se for verdade? A pessoa está doente, está enferma, verdade. Eu conto quando a minha mãe ouviu, a mulher falou exatamente isso: Tereza, tem uma igreja ali que diz que expulsa demônios. Se é verdade, eu não sei. Não custa. E dizem que desmancha macumba. Falaram para minha mãe que tinham feito uma macumba contra a minha família. Meu pai morreu de acidente, minha irmã também de acidente, e que morreria o terceiro também, embriagado na Avenida Brasil, que é uma avenida lá do Rio. E eu sofri o acidente em 78, que morreram 2 amigos, mas minha mãe já tinha ido para a igreja, já estava orando, já estava me cercando com oração, quer dizer, alguém já estava orando por mim. Mas o que eu estou falando é o jeito que a mulher falou. Se é verdade, eu não sei, mas acaba. Mas o que eu quero falar é a igreja de Cristo, o povo do Senhor, que sabe o que Deus faz e não fala, tem vergonha, tem timidez, tem acanhamento. O que o salmista diz? Ele deu publicidade aos feitos do Senhor. Nós temos que fazer isso, aprender a dar publicidade, falar, entenda bem, o que aconteceu. Nós vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 15. Você sabia que no mundo espiritual foi dado publicidade à derrota de Satanás? O que é isso, pastor Jean? Você vai ler. Você está em Marcos, passa Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 2, versículo 15. Diz o quê? E despojando os principados e potestades, os expôs como? Publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O missionário R.R. Soares deu uma mensagem em cima desse versículo, que ele diz que foi como um show.
No passado, para você entender, temos que ter essa interpretação histórica para você compreender. Quando uma nação vencia uma outra nação, um rei vencia um outro rei, o que ele fazia? Ele costumava fazer isso, expor, colocava o rei vencido, o rei derrotado, com os seus príncipes, seus filhos, entenda bem, os seus generais, seus principais, todos eles eram acorrentados. Você vê, depois não leia agora não, segundo o livro de Crônicas 33, versículo 11, diz que quando o rei da Babilônia venceu o Manassés, ele colocou uma cadeia no pescoço e expôs ele publicamente. É isso que eles faziam. Foi isso que aconteceu no mundo espiritual, quando Jesus venceu o diabo e o inferno, ao terceiro dia ele ressuscitou, que ele expôs publicamente Satanás e todos os demônios, não conseguiram segurar o Senhor Jesus. Ele venceu a morte, venceu o inferno. Veja um pouco antes, no versículo 13, aqui mesmo diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que é isso? O salário do pecado é a morte. Jesus não tinha um pecado, foi o meu pecado, foi o seu pecado que estava sobre Jesus naquele dia. Então ele tirou, quer dizer, o que era contra nós foi tirado. Por isso que João Batista chamou Jesus de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sempre ouviu isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que Jesus fez por nós. Quando lá na cruz do Calvário ele morreu a nossa morte, entende? Ele não tinha pecado, era o meu pecado, o seu pecado, mas ele fez mais do que isso. Aí ele foi à morte e venceu a morte, ele venceu o inferno, deixou publicamente. Todo mundo espiritual, todos os anjos sabem que Satanás foi derrotado, e os rebeldes, os que se rebelaram, quer dizer, os demônios. Não tem esse negócio que o demônio é um espírito de uma pessoa que no passado sofreu. Não, isso tudo é história do diabo. Quando você ora em nome de um demônio que prende essa pessoa no álcool, nas drogas, sai, demônio que faz isso, você tem autoridade. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez, os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Não é farão acordo com os demônios, não, expulsarão os demônios. Quer dizer, mandarão embora, é o que nós temos que fazer. E publicar, fazer uma coisa da publicidade, de que toda pessoa que crê em Jesus Cristo pode expulsar demônios. Que toda pessoa que crê em Jesus Cristo sabe que Satanás foi derrotado. Quando ele fala, sai em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Então, nós precisamos dar. Aquela mulher, ela viveu 12 anos com uma hemorragia, mas ela ouviu falar de Jesus. Quem falou? Não sabemos, sujeito oculto, mas valeu para ela, valeu, porque você não sabe o que o Espírito Santo faz no coração de uma pessoa quando alguém ouve a palavra. Vamos voltar lá no Marcos? Diz então, ouvindo falar de Jesus, ela ouviu, versículo 27, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quer dizer, Deus deu para ela a fé, uma convicção, uma certeza. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Mas por que isso? Porque alguém falou. É necessário você entender, alguém falou, alguém deu publicidade, talvez de uma maneira positiva ou até negativa, como eu falei. Alguém falou, disse, estão falando aí que esse Jesus, quando toca nas redes, as pessoas são curadas. Opa, então eu vou tocar. Ou talvez alguém falou de maneira positiva, olha, as pessoas estão sendo curadas, os milagres estão acontecendo. Mas já ouviu alguém falar assim, se falam bem ou mal, que falem de mim. Então a minha coisa, nós vamos falar de Jesus, as pessoas vão falar, e se nós nos calarmos, até os adversários vão falar de maneira oposta, mas vão despertar. Como eu falei da minha mãe, que a mulher disse para ela, Tereza, se é verdade, eu não sei. Falaram ali que dentro da suburbana, né, onde que era a funerária, um missionário e uns pastores que dizem que desmancham macumba e não cobram nada. Se é verdade, eu não sei, que eu não sou dessa religião. Foi bastante. E minha mãe foi para lá. Meu irmão, nós precisamos de dar publicidade. Valeu para essa mulher, valeu. E disse então assim,
Porque diz, tão somente tocar na sua vez sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Na hora, meu irmão, assim, que coisa linda, bonita. Agora, ela comete um erro, aparentemente, não é tão um erro. Por quê? Porque naquela época, a pessoa que tinha um fluxo de sangue, ela não poderia tocar, nem ser tocada por alguém. Não poderia isso acontecer de maneira alguma. Ela não poderia tocar, nem ser tocada por ninguém. Aí, escuta só isso. E diz assim, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta? E dizes, quem me tocou? Ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Por que a mulher não falou? Por causa disso, por causa da lei do passado, que a pessoa com sangue, o fluxo de sangue, ela não podia tocar nem ser tocada. E ela era caso sério, 12 anos. Então ela poderia ser até apedrejada, porque ela estava quebrando a lei. Mas a graça é maior do que a lei. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecendo, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se dele e disse toda a verdade. Com receio que ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser, entenda bem, morta ali. Mas ela foi. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ninguém vai te perturbar. Vai em paz. Não perca a sua paz. E ser curada desse teu mal. Note uma coisa, ser curado, o tempo aqui do verbo é importante. Por quê? Porque a pessoa recebe a cura no momento que ela publica. Porque é como uma lei. Ela pode existir no papel, ela foi acertada. Enquanto ela não for publicada, ela não existe ainda. A bênção, ela tem que ser publicada no mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus falou uma coisa importante. Atos 1:8. O quê? Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude foi a mesma que Jesus falou. Eu senti sair de mim virtude. Mesma palavra. Eu senti sair de mim de poder. Essa palavra é uma palavra do grego que quer dizer poder, virtude. E ele fala mais ainda, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha. Então, quando o poder de Deus opera, curando, libertando, salvando, não é só para você. Ele capacitou você a ser uma testemunha. Ela recebeu o poder e se calou. Ficou com Jesus, mas peraí, quem me tocou? Eu senti sair de mim poder. Jesus sabia, mas ele queria que ela falasse. Ele quer que você fale. Ele quer, claro. Alguém dizer, mas todos os atos não. Tem situação que não é para publicar. Por exemplo, a esmola. Você faz uma esmola. Olha aqui que eu estou dando uma esmola. Não, Jesus falou que se tua mão direita dá, a esquerda não deve nem saber. Não é isso? Tem coisa que não sabe. A sua oração de consagração. Quando você fala diante de Deus, é só você, lá em Mateus mesmo, capítulo 6, versículo 6. Você entra, aonde? No seu, fecha a sua porta e faz uma coisa entre você e Deus. É quando você se abre diante de Deus, você não quer se gabar diante dos homens que têm comunhão, né? Você não faz para aparecer, tem coisa que é claro, que é em secreto, que você fala com Deus, só você diz, como eu falei, a esmola, a consagração, que você não tem que publicar, o jejum, você chega assim dentro do homem, o que foi? Estou jejuando hoje. A pessoa diz assim, rapaz, acabou sendo um pastelzinho quentinho agora assim, rapaz, chegou a mão, não posso que eu estou em jejum hoje. Não, obrigado amigo, hoje não estou afim não. Porque... Claro, quando é um cristão, sabe, eu lembro que eu estava fazendo um curso, né, e a maioria não era evangélica, mas tinha evangélicos também. Tinha até um rapaz que era pastor de uma outra igreja. Aí foi um aniversário de um colega. Esse colega hoje até um oficial de cartório, né? E eu iniciei ele, gente, vamos dizer, bondosa, uma ótima pessoa. E o pessoal chegou e falou assim, ô Jaime, faz uma oração, né? Aí eu fiz uma oração por ele, e o pessoal comprou um bolo lá, fizeram um bolo, e ele era uma pessoa querida, fizeram um bolo e tudo, e era dia da minha consagração, que eu estava fazendo, se não me engano, até uma quarta-feira, e ele falou assim, ô Jaime, aí ele foi e cortou o bolo, o primeiro pedaço é do Jaime, eu disse, não, não estou afim hoje não, aí ele falou assim,
a sua religião não permite? No Evangelho, a senhora falou, não, pastor, não posso sair, uma coisa, não. Aí esse rapaz que era o pastor, ele disse, não, entendeu? Ele disse, o Orlando sabe, eu já conversei com o Orlando já sabe que ele sabia, era que o outro que era pastor. E foi, mas não fiquei ali, não, que hoje eu estou jejuando, não, se eu não estivesse jejuando. Não, você tem coisa que não dá publicidade, mas estou falando dos milagres, nós devemos dar. Nós devemos falar, por quê? Principalmente falar do que diz o salmista. Vamos voltar lá para não ficar perdidos nessa parte, do Salmo 40. É muito lindo, meu irmão. Leia o missionário hoje na internet, que ele fala também aqui. Ele diz, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Meu irmão, você não... Mas pastor Jaime, eu não recebi milagre. Você tem a salvação. Você já tem a convicção da vida eterna, então fala, olha, eu estou passando por aqui, eu sou um peregrino, mas um dia eu vou morar no céu. A pessoa pode não aceitar, mas você vai plantando a semente. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, irmão. Verdade. Você vai falar, por que você parou de beber? Não, porque eu sou da igreja. Não, rapaz, porque Jesus me fez uma nova criatura. Quando você aceita, aí você fala. Aí sim, o Espírito Santo vai dar as palavras para você. Fica essa parte, já tem a segunda parte já.